Glórias ao Senhor, aleluias. Quero pregar também as coisas que têm significado. Eu quero agradecer já a Silvia, né? Eu pedi para ela, e como que eu queria, né, que ela fizesse, e ela fez, e alguns símbolos, são os pontos da minha mensagem. Quero agradecer ao pastor Eduardo, que pela fé eu acredito que ele fez os slides para mim também, pela fé. Esse cajado é o cajado que fica lá na minha sala, que tem 14 pastores, eu sou o 14º. Ele é o primeiro ponto da minha mensagem, que eu vou falar nessa noite sobre o cajado, a coluna, o anel, esse anel aqui, que a igreja me deu, né, no dia em que eu fui colocado como pastor-presidente, foi um momento muito especial, e a semente. São símbolos de algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E Deus é tão bom que me traz à memória coisas que têm significado. Tem coisas na minha vida que eu não entendo a maneira que Deus age. Me veio à memória que o primeiro cajado que eu recebi não foi esse cajado. Meus irmãos, eu recebi um presente inusitado. Um dia chegou, eu não lembro quem era secretário, era o nosso gabinete ainda lá no outro prédio. Chegou, meus irmãos, eu falei assim, como que o correio, desculpe aí o Josué, pessoal do correio, entrega um negócio desse jeito? Meus irmãos, eu achei que é uma brincadeira de alguém da igreja, uma brincadeira de uma pessoa. Me entregaram isso aqui, esse manual, esse livro aqui, depois eu vou falar o que é, enrolado em papelão. Tinha jornal, tinha papelão, um jornal de outro país, papelão, e aquelas cordinhas amarelas assim, mas tudo embarrado, irmãos, e meio molhado, estava molhado. Eu falei, a caixinha, quando eu abri, eu dei o correio e falou assim, chegou desse jeito, a informação, eu fui saber, né, a informação, eu estava com medo, nem de aberto, porque naquela época estava chegando coisa da China, né, vírus, semente, coisa para contaminar, eu estava com medo de abrir, de verdade. Eu falei, vou orar isso aqui, vai que, né, é uma mandinga, né, estou falando contra o pastor, já vou orar, repreender, né. Aí, irmãos, eu abri, o papelão desfaz, tudo sujo, mas poeira dentro, porque estava molhado por fora um pouco, e dentro seco, mas uma terra mesmo. E quando eu abri, é um manual chamado O Cajado do Pastor. Depois você pode olhar, ele é todo sujinho, tem até um pouco de terra ainda em algumas páginas dele. O que é impressionante, veio da Índia. Eu não sei quem mandou para mim. Tem uma missão na Índia, mas eu não consegui contato com eles, né? Eu não consegui falar com eles, mas chegou para mim um presente, eu não sei quem me enviou. Veio na época eu compartilhei com as pessoas, eu compartilhei com a igreja. Eu não conheço assim, alguém aqui tem chama o Cajado do Pastor? Esse manual? É raro alguém ter, porque esse aqui, ele é um manual que tem tudo nele, tudo que você possa imaginar para um pastor, e foi o primeiro que eu me debrucei. Eu tenho um pouquinho de leitura dinâmica, então quando eu li a primeira vez ele, eu li em meia hora, aí eu comecei a ler e absorver. Então o Cajado do Pastor me fez entender, por isso que eu tenho muito apego, muito apreço com o cajado. Então a primeira coisa que Deus falou, e foi me lembrando desse presente que eu ganhei, falar com a igreja do primeiro ponto sobre o cajado. E para isso eu quero, antes de tudo, ler com você o Salmo 23, tão conhecido. Vamos ficar em pé, meus irmãos, mais uma vez? Vamos ler junto, acho que é a mesma versão. Vamos ler juntos? Vamos fazer uma coisa que antigamente a gente fazia, os batistas, né? Assim, faz tempo que não faz, chama leitura responsiva, né? Está ficando tradicional, né? Então eu vou ler os versículos ímpares, e aí os pastores puxam com a igreja os versículos pares, amém? Então vai lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Glórias a Deus. Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus. Você pode se assentar. O cajado. Eu acredito que em 2008, 2009, nós tivemos um ano chamado o Ano da Intimidade. Alguns irmãos vão lembrar. E foi um ano que Deus falou muito comigo. E dizia que a intimidade, ela era a semente da conquista. E eu, quando fui preparar agora a minha palavra, Deus começou a colocar muito forte sobre o quanto o cajado simboliza e me faz lembrar de intimidade. O cajado me faz lembrar de intimidade porque, quando falo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, intimidade não é intimismo, intimidade gera um caráter transformado, muda a nossa maneira de ver e andar com Deus. Intimidade é sentir o cheiro do pastor, sentir o cheiro da ovelha, andar perto, andar junto. E uma das decisões que eu tomei quando eu li esse manual, quando eu me tornei pastor, e é o perfil dos pastores que a gente tem buscado na igreja, é andar perto, é andar junto, é ter intimidade, é as pessoas verem os nossos defeitos, ver que o seu pastor erra, né? O seu pastor falha, que ele é humano, que ele tem defeitos também. Mas eu gosto muito quando Davi, ele fala assim no Salmo 25, versículo 14, ele fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Meus irmãos, e tem sido isso. E às vezes você fala assim: olha, Deus vai revelar os segredos dele para mim. Não é isso não, meus irmãos. Se você atentar e entender o texto direito, vai dizer assim: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança para eles. Deus quer ensinar as condições de como que a gente deve viver. E Davi, meus irmãos, foi alguém que pode nos ensinar tanto sobre o cajado, sobre o cetro. Davi, ele teve um cajado e ele teve um cetro de rei. E quando eu me lembrei disso, eu fui pensando sobre, para nós pastores, Deus não nos chamou a gente para ser reis nessa figura de Davi, porque já existe, Davi era uma figura do nosso rei dos reis, mas o modelo que eu fui chamado, e os demais pastores, todos nós, é um modelo bíblico enraizado na identidade de Cristo, o bom pastor. Ele é o nosso sumo pastor e nós devemos ser um espelho dele, mostrar que Jesus realmente, ele é o nosso pastor também na nossa vida. E Deus nunca disse para nós: olha pastor, e infelizmente alguns não entenderam, aqui está o seu cetro todo adornado, o seu cetro, agora você é o rei, agora você é que tem o comando. Porque o cetro pode parecer adornado, impressionante, esplêndido, mas Deus não chamou os seus pastores, nós pastores, para andar com cetro. Deus nos chamou para andar com o cajado. Não somos reis, somos servos, somos pastores, servindo o grande, o sumo pastor de ovelhas, modelado por seu filho, ensinado aos seus discípulos, profetizado ao Israel futuro. Jeremias 3,15 é a palavra que sempre nós ministramos aos pastores e que nós recebemos como pastores que somos ordenados, que é Deus quem dá aos pastores à igreja. Ele diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse é o modelo pastoral, um pastor segundo o coração de Deus. O dia que nos desviarmos deste modelo, não servimos para ser pastor. Mas isso é difícil, porque é uma luta contra a carne, contra as vontades, exige concentração, exige estar atento, exige ter muito cuidado nas nossas ações, porque o caminho imposto por Deus é um caminho de simplicidade. Eu gravei uma frase de um homem chamado Charles Edward Jefferson. Ele diz assim: a obra do pastor de ovelhas é uma obra humilde, tem sido assim desde o início e deve continuar assim até o final. Um pastor não pode brilhar, ele não pode tornar-se uma estrela. Que Cristo sempre apareça, que Cristo possa crescer, e nós não. Mas há uma promessa, e ser pastor, eu quero dizer para você que não é para qualquer um, é para quem Cristo chamou. Mas é um peso de glória, é maravilhoso.
1 Pedro 1,4 diz assim: quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o brilho. O Senhor tem promessas para os pastores. O Senhor sabe o quanto não é fácil, mas o quanto é glorioso, maravilhoso ser um pastor. E quando nós lemos no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a palavra traduzida como pastor vem da raiz hebraica, que significa olhar ou tomar conta. E Davi sabia muito bem o que era isso, porque ele era um pastorzinho de ovelhas. Ele era alguém que cuidava de ovelhas. Ele é alguém que dava vida pelas ovelhas. E me veio à memória, minha mãe está ali sentada, ela vai lembrar disso, né? Que o nosso vizinho, eu já contei isso aqui, o Guilherme, filho da irmã Catarina, era dia sim, dia não, ou todos os dias, ele cantava uma canção, né? Era uma vez um pastorzinho, que se chamava Davi. E Davi, esse pastorzinho orava, né? Dizia na canção. E essa canção impregnou em mim, e eu me interessei de conhecer esse pastorzinho Davi. E aí eu olho para como que Deus faz as coisas. Hoje eu sou um pastorzinho também, né? E eu achava assim, puxa, a partir do momento que eu for um pastor, ou não, a partir do momento que eu deixar o Senhor ser o meu pastor, nada mais eu vou ter falta, de nada, não, eu não vou ter mais falta nenhuma. Mas depois olhando, como a gente vai amadurecendo, tendo Deus como pastor, a gente vai entendendo que esse texto é muito mais profundo, a gente vai crescendo e vai vendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente imagina Jesus como meu pastor e não vou ter falta de nada, mas na verdade, é esse pastor mostrando, esse sumo pastor mostrando, que neste mundo, nós vamos ter necessidades, mas nós temos um sumo pastor, ou um pastor que cuida das suas ovelhas, e sabe, e se preocupa com as suas necessidades, e Davi aprendeu isso. Então Davi aprendeu que, não é que você não vai ter falta de nada, você vai ter necessidades, mas vai ter um pastor que vai suprir tudo que você precisa. Davi ilustrou sua declaração com duas metáforas que remontam ao tempo que ele cuidava do rebanho. De que maneira Deus provia o sustento para o rebanho? Primeiro, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A palavra traduzida como verdejante se refere à grama nova, o tipo que germina. Meus irmãos, Deus sempre quer trazer através dos pastores um alimento novo, um alimento que não seja venenoso. Então, como pastor, já faço um alerta: cuidado aonde você se alimenta, cuidado de se alimentar fora do seu aprisco, porque Deus dá pastor segundo o seu coração, mas também quer que você tenha um alimento saudável, sadio. A segunda metáfora, ele fala que vem das fontes de águas salpicadas no deserto, leva-me para junto de água de descanso. Então havia no deserto, nos momentos que você vai passar aqui na terra, alguns momentos da sua vida vai ser momentos de deserto, mas ele vai te conduzir para águas tranquilas, água de refrigério. Ele vai te conduzir para momentos em que você vai ser cuidado por ele. O que acontece quando o bom pastor conduz o rebanho para colinas, né? Para fontes tranquilas. Muitas vezes você vai passar por momentos difíceis, mas ele depois vai te conduzir para uma fonte tranquila, vai te conduzir para um lugar seguro. A Bíblia fala assim que tem momentos que você precisa ter a sua alma refrigerada. Ele vai fazer isso, ele vai cuidar de você. O rebanho, ele está no caminho, e quando ele está no caminho, sempre ele vai ser revigorado, porque é de glória em glória que somos transformados, é de glória em glória que nos tornamos mais fortes. Se você passa por uma luta, quando ela chegar de novo, você já está mais forte para enfrentar uma luta maior. É assim. Davi diz então: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os caminhos de Deus são bons, porque o próprio Deus é bom. Então, quando ele quer que a gente ande junto do pastor, ele fala assim: ainda que você ande por caminhos difíceis, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, um vale perigoso, o pastor está olhando você, o pastor está com você, o pastor está cuidando. Mas o que é o vale da sombra da morte? Existem duas palavras em hebraico que descrevem os vales. Um evoca um vale amplo e vasto, o outro um vale estreito e íngreme.
Acho que é igual quando nós fomos no Monte Sinai, né? Então não vou assustar você, mas os camelos, eu não sei o que acontece. Tinha um espaço desse tamanho assim, o pastor Christian vai lembrar, mas você ia nos camelos, os camelos faziam questão de andar aqui, na beiradinha daquela montanha. Estava preferível você andar a pé, porque você escolhia onde você ia andar. Mas, não, está tranquilo, eles falavam. Mas se esse camelo, de vez em quando, eles pisavam numa pedra ali, né? E eu lembrei disso daí. Às vezes, se você não anda no caminho que o pastor está te conduzindo, o nosso te guiando, você vai entrar em vales. E muitos vales vão ser vales da sombra da morte. Vales estreitos. Mas o que eu entendo assim é que Davi, ele tem usado esse profundo vale de escuridão para representar os perigos da vida. Tem perigos que você nem vê, tem perigos que você nem imagina. Por isso que tem que orar: Deus, guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Às vezes coisas simples tem algo te espreitando. A gente estava brincando até, agora você não pode, né, mais andar de ônibus, você não pode mais andar de bicicleta, você não pode mais, porque tudo está sujeito a você ter um acidente. Mas quem que guarda? Quem que protege? Eu posso pedir a proteção do Senhor, posso pedir que o sumo pastor me guarde. A escuridão sempre esconde uma grande quantidade de perigos. O rebanho não sabia se ali na hora que o pastor fosse conduzir eles para um vale, se não tinha um lobo esperando. Você não sabe muitas vezes. Então, antes de sair, antes de fazer qualquer coisa, meu pastor, me guia. Eu estou falando do seu sumo pastor Jesus, me guia. Quando o rebanho estava sob os cuidados de um pastor, não havia necessidade de temer. O seu bordão, o seu cajado, era tanto para espantar, né? Eu já falei, né? Esse lado aqui para bater, né? E esse lado outro para trazer, para puxar. Porque como Ezequiel fala, tem ovelha que está fraca, tem ovelha que está ferida, tem ovelha que está machucada, tem minha ovelha que o pastor precisava pegar o cajado para apoiar num braço, para carregar a ovelha no outro. Tinha ovelha rebelde, que não é o nosso caso aqui, né? Que era necessário quebrar as pernas da ovelha. Eu vi um pastor pregando num lugar aí, o cara passou na frente dele, na hora da pregação, mas ele deu um tapa, porque estava atrapalhando. Eu falei, meu Deus, né? Ensinando disciplina, né? Não é assim não. Então o pastor, ele montava guarda com seu bordão e o forte cajado. Então você sabia que você tem um pastor que não dorme, que cuida de você. Então quando eu pensei no cajado, é exatamente isso. A gente lembrar que tem um pastor que cuida de você. Meus irmãos, está passando por deserto, está passando por um tempo difícil. Eu quero dizer duas verdades para você. Primeiro, Deus é o nosso bom pastor. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Ele quer nos levar a lugares de grama macia, conduzir águas tranquilas. Quando você lê João 10, ele fala assim: quando você entrar pela porta, Ele vai conduzir você para pastos verdejantes. Ande junto dele, perto dele. Deus proverá graça para o seu povo em ocasião oportuna. Está em Hebreus 4,16. Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você tem um pastor que ele sabe das suas necessidades, mas você precisa contar para ele, falar para ele. Sejam as vossas necessidades, as vossas petições, as vossas súplicas conhecidas diante dele em oração. A segunda coisa, como um bom pastor, Deus também prometeu proteger do perigo. Davi disse que jamais enfrentaremos o perigo sozinhos. Haverá momentos em que a nossa jornada vamos passar por vales sombrios profundos. Eu espero que você, como membro dessa igreja, tenha visto isso. Saiba disso, que você não precisa passar sozinho. Seus pastores estão aqui para estar com você nos momentos difíceis. Seus diáconos estão aqui. Os facilitadores estão aqui. Os apoiadores estão aqui. Juntos nós podemos cuidar um do outro. Entretanto, durante esses momentos de provação, podemos descansar sabendo que o nosso Deus está sempre conosco e cuidando. Então, nessa lição do cajado, eu quero falar só para você assim que intimidade com seus pastores, intimidade com seus facilitadores, com seus diáconos, intimidade com seus irmãos. Tem hora que a gente fala assim: eu não conheço esse irmão, parece, a gente precisa nos conhecermos. Se tivermos intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, podemos ter intimidade uns com os outros, como irmãos. Mas não se esqueça, Deus prometeu ser um bom pastor. Mas lembre-se, se você for uma de suas ovelhas, isso é intimidade. O Senhor conhece as suas ovelhas, e Ele nos alerta como pastores: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e a gente tem procurado.
A segunda coisa é a coluna. E quando eu falo de coluna, eu falo essa coluna de sustentação. Quando eu fiz 10 anos de ministério pastoral aqui na igreja, isso aqui mexeu comigo demais. Eu falo assim, eu tenho vários presentes na minha sala, mas esse presente, essa semana, então, me derrubou. A coluna, ela me lembra de sustentação, mas me lembra também de santidade. Lembra de santidade? O texto lá do Salmo 23 fala assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Santidade, fruto de uma vida íntima, começa com intimidade. Intimidade, nós aprendemos no passado, vai gerar santidade. Quanto mais íntimo do Senhor for, mais vai ser gerado em você santidade, querer ser mais parecido com Ele. Com quem você anda mais, você se torna mais parecido. Com quem você tem andado? Os zombadores se tornam parecidos com os zombadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta junto dos escarnecedores. Quem escarnece, vai escarnecer. Um escarnecedor sempre vai te procurar. Na época, um alerta, mas eu estou orando, a gente tem que orar. Eu tenho falado, eu falei um tempo atrás, esses dias eu ia falar no culto da jornada de oração, mas teve 2 testemunhos tão bacanas que eu não falei. Por um outro momento, eu ia alertar a igreja. Irmãos, quando a gente fala de reforma, de construção, na época de Neemias não vai ser diferente, só que na memorial está tratado, né? Mas a gente tem que estar atento, pode surgir um Sanbalate, um Tobias, e como a gente vai agir? Para estar atento. Então isso a gente tem que ver a sua santidade para ouvir, emprestar seu ouvido, emprestar o seu coração, azedar a sua mente, o seu coração. Tem gente que não tem compromisso com a intimidade com Deus, tem intimidade com ganância, com poder. Agora, nós precisamos ser diferentes. Agora, quando chega para você, como você trata? Com amor, com carinho, mas não empreste o seu ouvido, porque você precisa de santidade. Os 4 primeiros versículos do Salmo 23 nos levaram para o deserto, não é? É um lugar de deserto. E esses dias no nosso pequeno grupo, nós temos um pequeno grupo dos pastores, um tempo atrás, foi maravilhoso, nós aprendemos algo no nosso pequeno, que ficou gravado no meu coração, e eu lembrei, quando estava trazendo essa palavra para a noite. O pano de fundo, primeiro começa com Davi, pastorzinho, Davi ali no deserto, mas agora o Salmo 23, e isso é algo que pouca gente consegue ver, mas eu fiquei maravilhado com isso. Quando você olha para o texto agora de uma forma diferente, alguns versículos à frente, você vai ver que Davi, ele fala assim: olha, eu quero tirar você agora do deserto, quero tirar você lá do ambiente que a ovelha estava lá vulnerável ao lobo, ao perigo. Você está sendo convidado para entrar dentro de um lugar que tem colunas, dentro do palácio, agora é preparada uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Mesa no deserto, a mesa é lá no palácio. Meus irmãos, quando você quer levar alguém para jantar, né, não leva um lugar perigoso, né, um lugar assim, lá no bairro, lá dá 10 voltas, 20 voltas, você chega lá, e aí você chega lá assim com medo, já fica segurando a carteira, né, não sabe o que vai acontecer, né? Eu tenho certeza que se você quer honrar alguém, você vai levar num lugar que você sabe que ali vai ser bem servido, né? Você fala assim: pastor, por exemplo, você quer me honrar, pastor, você sabe quanto que deu problema, né? O povo lá na rebeldia, lá o bezerro de ouro, né? Então tem que acabar com o bezerro, com a carne. Então você leva no bezerro de ouro, para comer churrasco lá, né? Nativas. Eu estou falando isso porque o Senhor fala assim, Davi fala assim: eu estou entrando. Imagine agora, você estava lá no deserto, como ovelha, você estava vivendo igual Mefibosete, né? Lá num lugar assolado, Lodebar, lugar de lama, lugar difícil, mas de repente você é convidado pelo rei para entrar no palácio. Aí você chega, aquela mesa bonita, né? Igual os irmãos fazem para receber a gente assim, né? Aquela mesa. Eu fui esse dia tomar café na casa de um irmão, o genro ficou enciumado, porque foi a sogra dele que me fez lá e eu não sabia que ele levava todos os pão para a casa dele depois. Não vou falar que é o Aldrey, não. Aí, né, aquela mesa farta, aquela mesa grande assim, aí você chega, e o rei fala assim: esse lugar é teu, pode sentar, né? Se você é igual eu, que já fui no lugar que eu tinha até medo até de comer batata frita para não fazer o barulho, medo de fazer barulho, não sabia nem como comer naqueles lugares chiques, né?
mas uma mesa farta. Eu falei assim, essa mesa foi preparada diante dos seus inimigos. Para aí, que inimigo dentro do palácio? Não, estou te colocando dentro de um lugar seguro, o inimigo está lá fora. Eu preparei uma mesa diante deles, para saber que agora você está aqui diante de mim, um lugar seguro. Eu vou colocar você como uma coluna firme, que nada mais vai te abalar. E aí, para você entender o que eu estou fazendo nessa mesa, era costume do povo antigo, quando chegava alguém, para dizer que você estava honrando a pessoa, e mesmo numa cultura que não era cristã ainda, derramar óleo, dizendo, eu estou honrando você aqui. É por isso que lá em Lucas, quando Jesus fala daquela mulher, ele fala assim, olha, eu cheguei aqui, vocês não beijaram, não fizeram nada, essa mulher aqui, desde que eu cheguei, não parou de beijar os meus pés, ainda me ungiu com óleo. A honra maior, assim, eu vou ungir a sua cabeça com óleo. Meus irmãos, intimidade gera santidade, e quando o óleo vem, é dizendo, olha, porque o óleo era só para ungir reis, sacerdotes, ou para dizer a alguém assim, você faz parte da minha linhagem, você é meu filho, você é gerado por mim. Então Davi está falando assim, quando Deus te leva para dentro do palácio, é para dizer assim, que Ele tem promessa para a sua vida. Quando eu estava preparando, eu lembrei de um versículo que eu gosto muito, que é do Salmo 144, 12, que diz assim, que os nossos filhos sejam na mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas de um palácio. E nada abale as gerações futuras, nada abale os nossos filhos, nada abale, que elas sejam como colunas, firmes, que nada, dentro do palácio do rei, seguras, protegidas. Um pouco mais à frente você pode imaginar Davi começando a fazer um ousado anúncio, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Meus irmãos, no início a metáfora de Davi parece um tanto confusa, mas na verdade ele está falando assim, o inimigo não pode mais te tocar. O inimigo estava lá fora, querendo pegar minha ovelha, ele veio para roubar, matar, destruir, mas agora eu te coloco aqui dentro do palácio, para dizer que eu vim para te dar vida, e vida em abundância. O óleo será derramado sobre você, e eles saberão que você é filha, que você é filho, que o Espírito é sobre você, e não pode mais te tocar, porque uma coluna eu estou levantando, porque eu estou edificando um templo para o Espírito Santo, ele vai habitar em você. Ele nos tirou do deserto e nos levou para o palácio. Meus irmãos, que você possa entender que essa palavra é tão forte, que é a mesma palavra do óleo derramado sobre Arão, sobre a barba de Arão. Ó, quão bom, quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. O óleo é para dizer que nós precisamos viver em unidade. E o seu pastor, seus pastores, seus diáconos, seus líderes, nós temos que ser pessoas que trabalham para a unidade da igreja. E quando eu falo da igreja, não é da igreja batista, é a unidade da igreja de Jesus, sabendo que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O azeite é derramado, o óleo é derramado. Mas Davi, ele fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre. A palavra hebraica traduzida como bondade é tov, que significa bom. Essa palavra é usada em Deuteronômio 28:11, é trecho que Moisés, ele anunciou as bênçãos da aliança concedidas por Deus, e o que ele está dizendo, que a partir do momento que você é colocado como filho, a bondade de Deus te alcançou, e agora ele fala que essa bondade de Deus se refere a uma palavra também chamada Esed, e essa palavra Esed quer dizer assim, que agora a bondade vai te seguir, a bondade vai te acompanhar, a bondade vai estar com você, porque no momento em que você tem intimidade com Ele, a santidade está com você, e aonde você chega a presença do Senhor, aonde você está, ali o Senhor está. Por isso que quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, os sinais e as maravilhas vão acompanhar a sua vida, porque é o Espírito Santo derramado em você. O Senhor quer nos fazer inabaláveis, ser realmente uma coluna,
que eu e você, irmãos, sejamos uma coluna na igreja, não alguém que quer destruir e abalar a coluna. Por isso eu pedi perdão, porque eu falei, meus irmãos, Deus, eu sou uma coluna e eu abalei as estruturas, e pedi perdão para Deus. Imagine você no banquete diante do Rei do Universo, contemple profundamente seus olhos de amor, lembre-se de que o Deus que cuidou de você no passado é aquele que prometeu continuar cuidando de você todos os dias. Se você é um dos filhos de Deus, tem um convite permanente para sentar-se à mesa do banquete dele. Ele te fará inabalável, como uma coluna no seu palácio. E aí vem, meus irmãos, o anel. O anel está aqui na minha mão. O anel me lembra autoridade. Se intimidade gera santidade, santidade gera autoridade. Eu já vi gente tomando laço burdoado de endemoniado. E a Bíblia conta dessa história. O cara chega lá e fala assim, não, Jesus eu sei quem que é, Paulo eu sei quem que é, né? Fulano eu sei quem é, mas você eu não sei quem que é. E vai para cima do cara. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Anel lembra autoridade. Quem que habita na casa do Senhor? Filho, filha. O filho pródigo, quando chegou, uma das primeiras coisas que o pai devolveu para ele, colocou, foi anel. Porque, filho, eu estou te devolvendo autoridade, porque eu não quero mais que demônios, eu não quero mais que o mundo, eu não quero mais que aquilo que te destruía, tenha poder sobre você. Eu vou te dar uma autoridade sobre essas coisas. Eu gosto muito da autoridade que Abraão tinha, que Abraão teve, mas a autoridade de Abraão, eu reservei esse texto de Hebreus 11:8, fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então a palavra que eu quero colocar assim, a obediência é a chave para a autoridade, a obediência, porque a autoridade é diferente de poder. Você tem poder para fazer algumas coisas, mas talvez você não está autorizado, você não tem autoridade para isso, porque a autoridade é delegada. A gente tem que ter muito cuidado quando se levanta contra a autoridade delegada, alguém que foi delegado para alguma coisa. Eu não fico preocupado, meus irmãos, comigo, quando alguém se levanta contra um pastor, graças a Deus nós não temos isso aqui na Memorial, mas eu vejo em muitos lugares. É um problema para a pessoa, ela não entende, porque o problema muitas vezes não é para a pessoa em si, é para os seus filhos. Quem assistiu hoje o Jeová Nissi, que peça fantástica, né? O Peregrino, esse livro eu já li várias vezes, mas irmãos, às vezes ser legalista, ser muitas vezes religioso, os filhos não vão querer estar na igreja, os filhos não vão honrar seus pastores. Eu louvo a Deus que na nossa igreja eu vejo as crianças amam seus pastores, e a gente ama as nossas crianças, né? Mas se você jantar o pastor lá na sua casa e comer ele picadinho, seu filho vai lá, o pastor é aquele canibal, não vou nem chegar perto dele, aquele monstro. Então a gente precisa entender que eu, como pastor, não posso usar da autoridade de maneira leviana, de maneira errada. A autoridade é concedida, não se compra, mas tem um preço. Um exemplo de autoridade é essa autoridade de Abraão, que eu vejo que ele tinha uma autoridade, que foi delegada por Deus. Autoridade honra a vontade de outra pessoa. Meus irmãos, quando Deus dá autoridade para mim como pastor, a gente honra a vontade da outra pessoa. Por isso que eu falei, quando alguém chega e se eu falasse, Deus me falou, a gente não tem que falar mais nada, por mais que ainda eu tente, né, dizer assim, você leu na Bíblia, você orou, não pastor, o senhor não precisa falar mais nada, Deus me falou. Porque por mais que eu tenha, porque tem pastor que usa a autoridade errada e fala assim, se você não me ouvir, eu vou te amaldiçoar, ou eu não vou te abençoar, ou isso vai acontecer, ou isso, aquilo. A gente cansa de receber pessoas machucadas de outros lugares que vêm, que o pastor usa, né, de uma autoridade que não é a autoridade que Deus está dando para ele fazer. Porque a autoridade honra a vontade da outra pessoa, reconhecendo que a outra pessoa tem poder de escolha, e honra essa escolha, levando a pessoa à prestação de contas das escolhas tomadas. A autoridade não é controle. Controle, você não reconhece o poder de escolha da outra pessoa, por isso não honra a outra pessoa, a escolha que ela fez. Deus tem toda a autoridade e poder, e ainda assim,
Ele nos dá o poder de escolha, de escolher. Abraão tornou-se um exemplo de autoridade espiritual para todos nós. Obediência. Não obedeço porque entendo. Eu obedeço porque o Senhor mandou. E ele saiu. Sem saber para onde ia, ele recebe uma ordem, uma visão, e não um mapa, meu irmão. Olha que dificuldade. E é exatamente o que o pastor Christian falou aqui sobre oferta. Quando você quer realmente ter autoridade, você entrega para Deus tudo. Versículo 17, ele está pronto a sacrificar até a bênção maior dele. Meus irmãos, isso é difícil. A autoridade conquistada por Abraão pode ser resumida da seguinte forma: Abraão abriu mão do que tinha para receber o que não imaginava, a fim de entregar o que possuía. Vou dizer de novo: Abraão abriu mão do que tinha para receber o que não imaginava, a fim de entregar o que possuía. Sabia que um dos missionários maiores da história, que até se sacrificou pelo Evangelho, nós já tivemos uma peça do Grupo M, inclusive o Grupo M, mas a igreja está sendo muito presenteada. Dia 15 e 16 vai estar aqui na Memorial. Vamos ter uma peça no sábado, dia 15, vamos ter de manhã uma programação para as crianças no domingo, e à noite outra programação. 31 componentes do Grupo M vão estar com a gente, Palavra da Vida. Jim Elliot, um missionário, olha o que ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Isso é precioso, meus irmãos. Quando a gente entende que intimidade gera santidade, e que a autoridade é delegada pelo nome, que é sobre todo nome, nunca a gente vai usar dessa autoridade para ferir, machucar alguém, porque a autoridade maior foi conquistada por Jesus Cristo. A maior autoridade foi dada por aquele que pagou o maior preço. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. É no nome de Jesus que nós temos autoridade. É por isso que Jesus diz: no meu nome, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Maiores obras do que eu fiz, vocês farão, desde que estejam sobre a minha autoridade. Se você tentar expulsar um demônio, uma legião, no seu nome, você vai ser zombado. Mas é no nome, que é sobre todo nome, que os demônios se dobram, se prostram e batem em retirada. Autoridade, que seja a marca minha e sua na nossa vida. Intimidade gera santidade, que gera autoridade, uma autoridade delegada por Deus. Eu gosto muito desse anel, eu uso pouco, vou usar mais, que a igreja é muito bonito, que a igreja me deu. Na verdade eu ficava assim meio envergonhado, mesmo, eu acho muito chique, ficava pensando assim, né? Mas depois eu lembrei, eu falo aqui para a igreja, né, que quando o conteúdo não é tão bom, tem que melhorar a embalagem, né? Então eu vou usar mais. Mas ele tem aqui o alfa e o ômega gravado. Isso me faz lembrar de quem me dá autoridade: Jesus Cristo. E quem deve brilhar? Ele. Por fim, semente. Semente. Semente lembra colheita, mas lembra conquista. Como é maravilhoso ver o lavrador, aquele que plantou, quando ele consegue colher. Que tristeza quando perde a colheita. Que tristeza quando não consegue colher. Que tragédia. Quantos vão deixar de ser abençoados porque não teve a colheita? Quantos vão sofrer? Se aquele que plantou sofre, quantos vão deixar de receber o alimento nas suas casas? Quantos vão deixar de receber algo que era importante para a sua família, para a sua subsistência? Quantos vão ser prejudicados? Semente lembra colheita, conquista. É fácil? Não. A conquista começa
com uma semente. Sabia que a conquista começa com uma semente? Gênesis 3,15. Eu gosto dessa versão que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em algumas traduções diz assim: entre a tua descendência e a outra descendência. Sabe por quê? A semente, ela é para abençoar gerações. Muitas vezes o que você plantou, outro que vai colher. Eu quero que você entenda de uma coisa: intimidade gera santidade, que gera autoridade. Sem autoridade você não vai conquistar. E eu posso dizer que essa semente lá de Gênesis 3,15 é Jesus. Era a profecia de restauração, era a profecia de redenção, era a profecia de Deus devolver para o homem o direito de estar próximo dele. O que Jesus conquistou? Ele conquistou na cruz, para que eu e você pudéssemos ter intimidade, ter santidade e ter autoridade e conquistar aqui nessa terra. O que ele conquistou na cruz? Jesus conquistou a redenção. Nossa situação, escravos do pecado e da lei, a conquista, liberdade e vida plena. Como? Pagou o preço do resgate com o seu sangue. Isso é substituição, entrega. E autoridade? Entrega. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. O que ele conquistou? Ele quebrou a rebeldia contra Deus e conquistou a reconciliação. Nós estávamos separados, o homem estava condenado, todos pecaram e separados, destituídos estavam da glória, da presença de Deus. Ele reconciliou. Ele também conquistou a quebra da nossa condenação, porque Jesus conquistou a justificação, ele te justificou. Nós estávamos separados e Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós temos acesso pleno, presente nesse tempo a Ele. Nele podemos entrar pela porta ao sumo pastor, que com o seu cajado de amor nos conduz a passos verdejantes. João 10. Mas também Ele conquistou para nós o privilégio de podermos ser habitados pelo Espírito Santo, porque sem a santidade o Espírito Santo não ia habitar. Então Ele tem para nós uma coluna, que agora é uma coluna de fogo, o Espírito Santo, presente na sua vida em todo tempo e em todo momento. Conquista. Marcos 16, 14, 18, estou chegando ao fim da palavra, quero até convidar a equipe. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo, e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, Deus está chamando a igreja, nós, para vivermos um tempo em que o cajado, a coluna, o anel e a semente façam parte do nosso dia a dia. Cajado, sejamos íntimos do pastor das nossas almas. Coluna, permaneça firme como uma coluna, habite na casa do Pai, seja a habitação do Espírito Santo. Anel, não se esqueça quem você é. Você é filho, você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeira, você é menina dos olhos de Deus, você é protegido, você é remido, você é lavado, você é selado. O demônio, o inimigo não toca em você, porque o Senhor, Ele te guarda. Intimidade traz santidade, que traz autoridade e gera conquista. O inverso não funciona. Que semente você tem? Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: aqueles que semeiam chorando, farão a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos seus braços feixes. Igreja de Jesus,
O Senhor está chamando a igreja, cada um de nós, para um tempo de intimidade com Ele. Deus quer mostrar para a gente coisas tremendas, coisas maravilhosas. Nessa intimidade, Deus quer nos plantar, nos edificar como sólido, como colunas em tempos difíceis. E Deus vai nos dar autoridade para no nome dEle pregarmos o Evangelho, e a colheita será grande. Muitos dizem que ainda não é tempo, mas o Senhor está dizendo: olhem para os campos, eles estão brancos, e eles estão prontos para a colheita. Os montes precisam ser alcançados. Existem montes difíceis de se alcançar, mas existem vales de batalha, em que o Espírito Santo vai estar com você para essa batalha. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero desafiar nessa noite. Hoje o meu apelo é declarar o que eu tenho declarado, que muitas vezes a gente traça um caminho, a gente traça um plano, mas a gente precisa confiar, que ao obedecer, saber que o pastor cuida da gente, saber que Ele nos deixa seguros plantados, saber que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, saber que a semente